Eu sou Dante Olivier, sou multiartista e produtor de conteúdo pra internet e esse é o Coisas Quaisqueres, um podcast pra gente falar de qualquer coisa, do que der na telha. Aqui eu trarei histórias minhas e suas, conversas com pessoas massas sobre assuntos relevantes, na maioria das vezes, e o que mais for surgindo pelo caminho. Então, simbora. Esse podcast é oferecido a você graças a Anchor, uma plataforma gratuita e cheia de ferramentas para você gravar, editar e distribuir o seu podcast direto do aplicativo do celular ou computador. Na Anchor você pode ainda importar o áudio ou o vídeo já existente e montar o seu episódio a partir dele, e também pode adicionar qualquer música do Spotify diretamente nos seus episódios. Hospedando seu podcast na Anchor, você pode distribuí-lo para o Spotify e para outras plataformas de áudio de forma super prática. Tem tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo gratuito da Anchor ou acesse anchor.fm para começar. Bem-vindos de volta ao Coisas Quaisqueres! Hoje a gente tá aqui pra falar sobre mastectomia. A gente não, só eu. Eu fiz um episódio bem breve falando com a advogada, com a bicha da justiça, sobre cirurgias e planos de saúde, uma coisa super técnica, onde a gente falou muito sobre como você conseguir fazer sua mastectomia, mas eu fiquei devendo um pouco da minha história, da minha mastectomia. E eu vou te dizer que esse episódio vai ser curto, eu acho, porque foi um processo relativamente tranquilo. Então, vamos lá, o começo de tudo. A mastectomia é um dos processos que eu acredito que todo menino trans, ou quase todo menino trans, anseia muito. A nossa questão com o nosso peito, com os peitorais, com os intrusos, como muitos gostam de chamar, ela é muito latente. Eu não sei com que comparar com as meninas trans, porque são vivências diferentes de corpo. Não sei se é justo. É que nem a redesignação sexual para as meninas. Não, caralho, não é toda menina trans que quer ter uma pepeca, e assim como não é todo menino trans que quer ter uma bilola. Muitas vezes a gente está bem feliz com a genital que a gente tem, a gente gosta de se relacionar sexualmente com relação a elas. Mas eu imagino que para as meninas trans deve rolar uns gatilhos similares com que a gente, o menino trans, tem com o peito, talvez com a ausência do seio nelas, talvez com a barba marcando o famoso chuchu, enfim. Não sei, mas eu tô aqui só viajando, tentando traçar um paralelo que eu nem sei se é necessário, nem acho que precisa, na verdade, desse paralelo. Eu acho que a gente fica tentando achar uma forma das pessoas se relacionarem, com o que a gente tá sentindo. Mas enfim, a mastectomia era bem importante pra mim. O ato diário de botar um binder, toda a minha forma de me vestir teve que se adequar àquele artefato que eu usava para prender meus peitos. O binder, para quem não sabe, pode ser uma faixa ou tipo um colete que a gente usa para modelar o peito, para esconder o seio aparente. Tem alguns meninos trans também que usam esparadrapo, o micropore. Eu já usei também, eu acho a forma mais eficiente do peito ficar bem modelado na roupa, mas também é a forma mais violenta, porque tirar uma fita micropore do mamilo é uma experiência terrível que eu não recomendo a ninguém. E eu acho que é muito importante informar aqui que tanto o uso de binder quanto o uso de esparadrapos, fitas microporosas e o que for, ele prejudica o seio, ele machuca, ele cria microlesões que inclusive atrapalham na cirurgia da mastectomia. E o que todo médico recomenda é que não se use. Ao mesmo tempo, eu não sei como não se usa, sabe? Não entrava na minha cabeça a possibilidade de não usar, porque o seio, as tetas, era o que mais me afligia com relação ao meu corpo. E, enfim, enquanto aquilo ali não saísse de mim, eu não ia conseguir habitar a rua sem estar usando ele. Mas se você conseguir não usar, gato, não usa. Não usa, tá? Você vai estar se machucando. Eu já tive que correr pra pegar ônibus e não consegui pegar porque eu comecei a perder ar e faltar ar, aí eu fiquei morrendo na rua sem conseguir respirar mesmo, que aperta os pulmãozinhos da pessoa também. Mas então, mastectomia, cirurgia, minha história pessoal, no caso. Eu fazia meu acompanhamento geral do meu processo transexualizador, sei lá, esses termos assim, médico pra caralho, horroroso. Eu fazia meus acompanhamentos no espaço trans do Hospital das Clínicas.
Lá no Espaço Trans, eles têm toda uma equipe multidisciplinar de médicos, assistente social, psicólogos, enfim, toda uma equipe para cuidar das pessoas trans. Eles também faziam a cirurgia, né? A mastectomia também estava inclusa, assim como outras cirurgias que podem abraçar a comunidade trans. Eu sei que existia a cirurgia de redesignação sexual para as meninas, existia também do pomo de Adão para quem quisesse, para as meninas também. E a mastectomia, que é a remoção do seio, né? E também foi por lá, por muito tempo eu fiz a minha terapia hormonal acompanhado com um endocrinologista de lá e recebia o meu hormônio por lá também. Hoje em dia eu sei que a fila para esse hospital é gigante, eu sei que existem outros hospitais aqui na minha cidade, aqui em Recife, que também fazem esse acompanhamento para a comunidade trans, no Lessa de Andrade e no CISAM também, que é da UPE, também tem uma unidade lá direcionada para meninos trans. E eu tenho certeza que na sua cidade também deve ter, em alguma unidade do SUS, algum ambulatório especializado em pessoas trans. E eu sei que nas grandes capitais do Brasil tem hospitais públicos, hospitais do SUS, que tem um ambulatório focado na população trans. Mas eu não sei como é que é no Brasil inteiro. E, por exemplo, aqui em Recife mesmo a gente recebia as pessoas do interior do estado. Então, procure. Se você estiver precisando, procure. Mesmo que vá demorar 2 anos na fila, 1 ano na fila, bote seu nominho lá, que vai valer a pena mais pra frente, sabe? E vai tentando outros meios pra você, outros acompanhamentos para que possam lhe ajudar, mas não deixe de colocar seu nomezinho lá. Fugi um pouquinho do assunto. Mas enfim, eu fazia meu acompanhamento lá e a cirurgia para os meninos trans tinha uma fila de espera menor do que a das mulheres, porque tinha menos meninos trans. Só que a médica que fazia a cirurgia teve que sair de licença, e aí não se conseguia um outro médico, e aí começou a gerar uma fila gigantesca, e eu já estava muito aflito com toda a minha situação. E aí eu resolvi fazer uma vaquinha online. Um amigo meu fez a cirurgia no particular, conversei com ele, consultei a médica dele, depois descobri que um outro amigo fez uma cirurgia em um outro cirurgião, fui nesse cirurgião, conversei com ele, e terminei optando por esse cirurgião. João Ricardo, o nome dele. Eu vou deixar o contato dele na descrição desse episódio, tá bom? E fui lá, marquei, enfim. Fiz a vaquinha online, consegui atingir uma parte, não consegui bater a meta, mas fiz a vaquinha online. Na vaquinha eu botei alguns eventos, juntei alguns amigos que toparam fazer oficina de dança, oficina de fotografia, show, outros artistas amigos que toparam doar obras pra gente doar na vaquinha online. Nessa eu consegui levantar uma graninha que me ajudou bastante. Não foi o valor completo, mas foi quase. E nessa época eu também estava trabalhando como professor numa escola aqui. E eu era estudante de artes visuais e eu entrei como professor substituto numa escola. E eu juntei todo o meu salário desses 6 meses para completar o valor da cirurgia. E, além disso, eu também vendi adesivo em evento de K-pop, adesivos do BTS, adesivos do EXO, do KARD, de vários grupinhos de K-pop. Alguns minha namorada na época desenhou e outros eu desenhei, aí eu fui imprimir, fiz os adesivinhos e vendia nesses eventos junto com alguns amigos que me ajudavam. Também vendi água na praia, vendi comida na praia. Tudo que eu podia fazer para levantar alguma grana, eu fiz nesse período. Consegui chegar na grana que eu precisava e consegui vir a fazer a cirurgia. Naquela época, a cirurgia custou cerca de R$6.500 e o hospital custou 2.000 e um quebradinho também. No final foi uns 9.000, quase 9.000 desse processo de cirurgião e hospital. E eu também tive que gastar mais uns 1.000, 2.000 reais com uma fisioterapeuta depois para fazer a drenagem. Porque a cirurgia que eu fiz, ela demandava isso. Eu vou explicar melhor sobre a cirurgia mais pra frente. Mas enfim, abrindo números com vocês, foi basicamente isso que eu gastei. Só que isso aconteceu em 2017 para 2018. Hoje em dia,
4 anos depois, acredito que os valores estão mais elevados. Então, eu digo que você, que se for fazendo particular, se organize bem, pesquise bastante e é isso. E se for de fazer vaquinha online, faça sua vaquinha e mande pra mim pelo meu e-mail que eu vou estar divulgando. Não manda pela DM não, que na DM eu perco, tá? Não consigo ver todas as DMs, mas pode mandar no Twitter. No Twitter eu sempre dou RT, sempre que eu vejo que me marcaram, ou mandar no meu e-mail, tá bom, gente? Mas sim, a cirurgia que eu fiz, existem vários tipos de cirurgia e elas vão estar muito relacionadas com o seu biotipo, com o corpo que você tem, com como é o seu corpinho. Eu entendo que às vezes a gente quer muito que seja de um jeito, mas quem vai dizer é o cirurgião e o nosso corpo. Você pode até procurar outras opiniões médicas, que foi o que eu fiz, e tentar achar um que lhe agrade mais. Mas a gente tem sempre que respeitar nosso corpo nesse momento, porque sim, porque nosso corpo é quem diz o que ele quer, né? O que, né? Entendeu? E aí, a cirurgia que eu fiz foi a periaurelar. A periaurelar é uma cirurgia que eu não fiquei com aquela cicatriz embaixo do peito, sabe? Ele não cortou embaixo do peito. O cirurgião, ele cortou ao redor da minha auréola. Ele fez 2 cortes. Um na minha auréola mesmo, ao redorzinho dela. E outro fazendo um diâmetro um pouco maior. Tirou essa pelezinha, tirou a gordura e uma parte das glândulas. E costurou essa parte da auréola que estava maior na parte menor. Dessa forma, eu não sei se eu consegui explicar isso em áudio tão bem, porque eu estava aqui fazendo vários gestos. Mas tem vídeo lá no meu Instagram falando sobre isso, bem direitinho. Ele costura essa parte que tinha um diâmetro maior na parte com o diâmetro menor. Na parte que é bem ao redor da auréola mesmo. Assim, puxando toda a pele, deixando ele retinho. A ideia é que eu tivesse voltado nele para ele, depois que cicatrizasse, e ele queria que eu malhasse e ganhasse um pouco mais de peitoral. Você tem um pouco de peitoral, também ajuda ele a colocar a auréola bem no lugar certinho. Mas fazendo dessa forma, minha auréola nunca foi desligada do meu corpo. Então eu não perdi a sensibilidade na auréola. Porque outras técnicas de cirurgia, às vezes eles tiram tudo e depois colocam de volta a auréola em cima, meio que colando ela por cima, né? Então não é garantia de você ter a sensibilidade de volta. No meu caso, eu mantive a sensibilidade, porque minha auréola nunca foi desligada. Quem quiser saber mais, acho que também é fácil de achar na internet informações sobre isso, sobre os tipos de cirurgia. E aí, no dia, basicamente, eu cheguei no hospital por volta das 7 da manhã, eu acho. Minha cirurgia foi pelo fim da manhã e eu saí no dia seguinte do hospital. Foi uma cirurgia bem simples, você sai no outro dia, bem tranquilo. O pagamento eu fiz lá no hospital, inclusive, diretamente no caixa do hospital. Então você tem que estar com dinheiro no dia. Mas isso tudo você vai ver com seu médico vai lhe explicar. E eu vou dizer pra vocês que eu lembro muito pouco do meu processo de pós-cirúrgico, sabe? Eu não registrei como eu gostaria de ter registrado. Foi um período muito ruim da minha vida e que minha memória, eu acho que o estresse, enfim, tô tratando isso na terapia. Mas muita coisa que aconteceu na minha vida naquele período parecia uma grande fumaça, assim, na minha vida. Mas eu sei que foi um pós-operatório tranquilo. Eu não senti dor nenhuma e foi isso, gente. Foi isso. É isso. Pronto. E now the world down now. Não, brincadeira. O que eu lembro é que eu não senti dor. Em momento nenhum, assim, eu não tive episódios de dor. Foi tudo bem tranquilo. Eu também não fiz uso de muitos medicamentos depois. O que rolou foi de eu ter que fazer a limpeza direitinho. Teve uma das minhas areolas que ela inflamou, então a minha cicatriz é mais aberta. E aí o médico organizou depois. Enfim, passou um negocinho, aí melhorou. Mas no geral, meu pós-cirúrgico foi muito, muito tranquilo. A única coisa que doía eram as sessões de drenagem. Por que eu precisei fazer drenagem? Porque como a minha cirurgia foi periaurelar, uma parte ele tirou ali por onde ele abriu, e outra parte ele tirou fazendo uma lipoaspiração. E a lipo, pelo que a fisioterapeuta me explicou na época, ela cria umas placas. E ela precisa fazer umas massagens, filha da puta, lá pra quebrar essas placas, pra, enfim, drenar esses negócios aí. Não ficar aquelas placonas duras. E aí, essencialmente foi por isso que eu precisei fazer
tive esse gasto a mais. Então pode ser que de repente sua cirurgia nem precise disso. Eu não sei se é toda a cirurgia que precisa. E esse foi o único BO que eu tive. BO não, assim, né? Foi o único processo doloroso que eu tive no meu pós-cirúrgico. As sessões de drenagem com a fisioterapeuta. Num geral foi muito tranquilo. Outra coisa que aconteceu comigo também foi eu quase, por muito pouco, eu não tive uma série de furúnculos nos meus braços. Por que, Dante? Porque eu não podia levantar meus braços. Por mais que eu tomasse banho, lavasse o máximo que eu pudesse, tive a ajuda da minha mãe nos meus banhos, ainda ficou uma região muito quente e abafada ali dentro e um ambiente super propício para criarem furúnculos. Minha sorte foi que meu avô recomendou uma pomada que ele havia usado em outro episódio de furúnculo dele, que resolvia isso. E aí, assim, quando começaram a surgir, a gente já passou a pomada e os furúnculos não apareceram. Mas o que eu digo pra vocês, quando vocês fizerem as suas cirurgias, arrumem uma forma. Eu fiquei deitado, com o braço pra baixo, levantando os pulsos na direção do meu ombro, sabe? Dobrandinho. Não sei se dá pra entender. Eu tô aqui fazendo o gesto como se vocês estivessem me vendo. Mas eu dei um jeito de fazer o ar circular na minha axila também, porque senão ia dar um BO. Ia ser horrível. Porque quem já teve furúnculo sabe como dói. É muito ruim. Então fiquem atentos com acharem formas de arejar a axila de vocês, mesmo sem poder levantar os braços, tá bom? Uma dica legal que um rapaz que eu conheci um pouco antes de fazer minha cirurgia me deu foi: proteja a sua cicatriz no primeiro ano de cirurgia o máximo que você pode. Porque cicatriz é uma coisa muito sensível e sol pode queimar a cicatriz e ela pode ficar manchada, pode ficar mais escura, pode ficar mais marcada e, enfim, quem não liga pra isso? Tudo bem, também, tanto faz. Mas acaso você ligue, acaso você se importe, evite pegar sol com a cicatriz expostona, assim. O primeiro ano é um ano muito importante para sua recuperação. Então, o máximo que você puder, hidratar direitinho, cuidar direitinho da sua cicatriz, seguir tudo que o médico falar, é muito importante, tá bom? E eu fiz isso e a minha cicatriz é bem discreta. Eu não fazia necessariamente questão que a cicatriz fosse discreta, porque eu não estou me escondendo de forma nenhuma, mas eu também não queria que ela ficasse feiosa. Queria cuidar direitinho da minha cicatriz. E é uma caixinha de surpresas, né? Você nunca sabe. Ela pode ficar toda escatembada ou ela pode ficar uma coisa estética. No final é tudo estético, é tudo lindo mesmo, porque a gente é lindo, nossos corpos são lindos, nerélio. Mas, enfim, cuide bem direitinho da sua cicatriz no primeiro ano, nos primeiros meses especialmente. Se você quiser começar a malhar antes da cirurgia, eu acredito que seja interessante também, porque ajuda o médico ou a médica, quem for fazer sua cirurgia, a colocar o seu mamilo no lugarzinho certo, no lugarzinho mais próximo do comum, por assim dizer, por causa do formato do peito. Mas só se for do seu interesse também, gato. Ninguém é obrigado a nada. O importante é você estar feliz com o seu corpinho. Agora foi muito doido fazer a cirurgia. Eu demorei um pouco para poder tirar a camisa na praia, porque eu tava com esses cuidados, com a cicatriz e tudo mais. Mas eu lembro que a primeira vez que eu consegui, que eu tive coragem, sei lá, de tirar a camisa na praia, em público, eu tive uma lombra assim, muito louca, que eu não sei se eu consigo transformá-la em palavras. Mas pra mim tava sendo muito, muito, muito bizarro poder fazer isso. Ter a liberdade de fazer isso. Eu sempre desejei, sempre quis, porque o peito ele tinha uma simbologia, uma coisa que afastava muito o meu corpo de mim. E agora eu não tinha mais isso. E eu podia ficar sem camisa na praia, apesar de que eu acho ridículo o fato de que só homem pode ficar sem camisa na praia. Sou contra. Eu acho que as pessoas deviam, foda-se, libera o mamilo, deixa as pessoas ficarem de boa como elas quiserem. Mas pra mim era muito bizarro, assim. Eu olhava pros caras cis na praia e eu ficava pensando assim, caralho. Como assim? Vocês não estão se sentindo assim também? Essa sensação doida, bizarra de liberdade? Como assim é comum? É normal pra... Isso aqui é normal pra vocês? Meu Deus, eu sei lá, eu tive umas piras assim, tipo... Achar muito louca essa nova liberdade. Achar muito doido poder estar fazendo isso.
achar muito doido como era só normal. Eu tava achando bizarro ser normal. Entre muitas aspas, né? Todo normal estabelecido pela sociedade é muito, entre muitas aspas. Mas eu tava achando muito bizarro. Por mais que não fosse um peito padrão, por mais que não fosse o igual a todos eles, a ideia de poder estar ali sem camisa, ela era um misto de mágico com bizarro, com parece que não é verdade. Eu passei muito tempo, me levou, se brincar, coisa de ano e meio, 2 anos, pra eu começar a normalizar na minha cabeça o fato de estar sem peito. Pra eu começar a não ficar tipo toda vez que eu tirava a camisa em público. E eu não sei, eu não consigo transformar isso em palavras. Eu também não escrevi roteiro pra esse podcast. Talvez se eu tivesse parado e escrito um roteiro, eu conseguisse falar melhor do que isso. Conseguisse descrever melhor. E se um dia... Eu tenho a intenção de fazer um episódio com um cirurgião, com alguém da área de saúde. E aí talvez eu pare pra roteirizar melhor e falar sobre essa minha parte da experiência também novamente. E eu preparo uma coisa mais bem estabelecida, mas é muito... Eu tô sendo muito sincero aqui com vocês também, sabe? Porque eu nunca consegui também descrever em palavras pra ninguém. E eu também não conheço muitos meninos que fizeram a mastectomia, e os que eu conheci a gente não parou pra ter essa conversa. Mas eu queria, inclusive. Porque é muito mágico. E é muito bizarro. E é muito libertador. Mas é também uma forma de você perceber as prisões que existem. Tá entendendo? Que loucura. Enfim, gente, esse foi um papinho muito breve sobre a minha mastectomia. Mas tudo que eu podia falar pra vocês tá aqui. A gente vai fazer um FAQ mais pra frente sobre isso. Então, se vocês já quiserem mandar as suas perguntas, suas dúvidas sobre mastectomia lá no e-mail producãodanteolivier@gmail.com, vocês podem, vão ser muito bem-vindas. Mas eu também, quando tiver prestes a gravar o episódio FAQ sobre as cirurgias, eu vou abrir uma caixinha de perguntas no Instagram ou vou perguntar no Twitter. Então vocês podem dar uma olhadinha por lá. Tá bom, gente? Um cheiro pra vocês. Não deixem de avaliar o podcast, por favor. Bota lá 5 estrelinhas. Pra quem tá ouvindo no Spotify, tem como avaliar o podcast. E isso é muito importante pra gente, criador de conteúdo. 5 estrelinhas, tá bom? Se você não achou o podcast 5 estrelas, você nem avalia. Você não faz nada, você fica quieto, fecha e sai daqui. Mas se você gostou desse conteúdo, por favor, vai lá, dá 5 estrelinhas pra nós e ajuda a gente a crescer nessa plataforma, que eu tô amando fazer podcasts. Quero trazer mais conteúdo pra vocês. Vou trazer mais conteúdo pra vocês. E é isso, gente. Um cheiro. Não deixe de me seguir nas minhas redes. Eu sou Dante.Olivier no TikTok e Olivier Dante no Instagram e Twitter. E é isso. Até o próximo episódio do Coisas Quaisqueres.